Hoje a gente vai aprender as duas últimas fricções da série de fundamentos do Shibari. A primeira delas é a fricção em X e a segunda é a fricção em Lua, tá bom? Então, primeiro fricção em X, que a gente vai fazer agora é escolher um local que a gente vai fazer uma faixa em tensão direta, tá? Então tem que ter um espaço, porque depois a gente vai voltar e vai integrar uma faixa no meio. Eu vou dar uma volta na minha coluna, e quando eu estiver encontrando de novo com o corpo da corda, eu vou colocar o rabo embaixo do corpo que eu passei primeiro, né? Então veja, as duas bandas que eu passei pela primeira vez estão em cima e as bandas da segunda volta estão embaixo, tá? Eu faço isso porque dessa maneira o rabo sustenta essa tensão de corda do caule que a gente deseja manter esticado, tá? Então eu vou continuar dando a volta. E aí quando eu encontrar de novo esse caule, eu vou passar por baixo. Então veja, meu rabo passou por baixo do caule e agora a gente vai entrar numa tensão reversa. Aqui, dei uma ajeitada, é normal ficar esse cruzamento, a gente deixa ele no meio, onde a fricção vai ser montada, porque aí não atrapalha ninguém, não fica nenhum incômodo. Entramos na contratensão e agora a gente vai começar a desenhar um X. Então, para desenhar um X, eu preciso de duas linhas diagonais, se cruzando, certo? Primeira linha, eu já consigo visualizar por aqui. Então, veja bem, faço a primeira linha. Veja, se minha corda saiu da direita, ela vai cruzar e vai descer pela esquerda. E aqui, a gente tem o primeiro traço do X. Para fazer o segundo, é só a gente colocar o rabo em cima, indo na diagonal para a direita. Beleza. Aqui nós fizemos o X, tá? Às vezes essa fricção fica um X bem bonitinho, às vezes o X fica em cima, às vezes o X fica atrás, depende muito da sua montagem, tá? Pra gente finalizar, a gente pode dar um full stop. Full stop é simplesmente uma volta completa, tá? Então essa é a fricção mais simples, mais intuitiva. Tem que lembrar que o full stop, a volta completa, ela só termina quando o rabo volta de onde ele partiu. Então veja, um full stop, ele não é para cá, né? Isso daqui não deu nenhuma volta a corda, né? O stop, ele precisa dar essa volta completa, tá? De preferência, às vezes eu gosto até de levar para cá, assim, ó. Outra maneira que você pode travar essa fricção é usando um meio nó. Então a gente monta aquela nossa orelhinha, lembra? Aí aqui, ó, lá vem o meu manejo de corda. Dedo por cima do rabo, por baixo do corpo, puxou e levei o rabo em direção ao X, a minha fricção, tá? Essa é uma maneira da gente travar também. Dependendo do que você for fazer com a corda, às vezes é interessante você travar para que fique mais segura essa tensão. Eu vou voltar no full stop, porque simplesmente eu acho ele mais estético nesse momento. Então, o que a gente precisa entender da fricção em X é que ela é uma fricção integradora. Então, ela vai integrar faixa ao caule, geralmente com estruturas em formato de T, né, como você pode ver aqui. Então, quando a gente começa a passar essas cordas e a gente entra com a primeira contratensão, a gente travou um lado da faixa, né? E aí, a fricção em X, ela permite travar o lado que geralmente fica sem suporte, né? Então, diferente do travamento que eu ensinei para vocês apenas com o meio nó, esse já é um travamento mais robusto. Essa é a maneira mais clássica que a gente utiliza essa fricção. Bom, e aqui eu fiz 2 full stops, vou fazer 3 aqui ou 4, que é para escolher a altura que eu vou fazer a minha próxima faixa, tá? Então, bom, quero fazer a minha faixa nessa altura, vou dar a volta. Seguindo a mesma lógica da fricção em X, quando eu encontrar o rabo com o caule, eu vou passar o rabo por baixo, tá? Então, fiz a minha emenda aqui, de uma maneira que não me atrapalhe. Quando eu encontrar o rabo com o caule de novo, eu vou passar esse rabo por baixo, mais uma vez. Então, veja que aqui, como a gente colocou
pouca tensão nesse caule, e estamos com bambu, que é escorregadio, a gente percebe que a tensão do caule fica distorcida de acordo com as cordas, né? Então veja como ficou por aqui. Nesse caso aqui eu vou empurrar o caule que está indo para a direita para a esquerda e vou dar mais uma puxada no rabo ao mesmo tempo. Veja como agora a tensão está um pouco mais correta, né? E aí a gente vai prosseguir com a nossa fricção em lua, tá? Então a primeira coisa que a gente faz com a fricção em lua é reverter a tensão. Então revertemos, lembrando que o rabo tem que partir debaixo do caule, tá? E aí aqui a gente tem que pensar como se fosse um nodomê. A gente vai alternar o rabo passando por cima e por baixo em um raciocínio circular. Então, se eu levei o meu rabo para a esquerda, então agora o meu círculo vai da esquerda para a direita, tá? Sempre lembrando que não é nada em diagonal. Aqui, a gente não está fazendo uma fricção em X, a gente está fazendo uma fricção em lua, circular, tá? Revertemos a tensão para colocar o rabo por cima do caule. E aí a gente passa o rabo por baixo das faixas, ele alterna por cima, depois passa por baixo da faixa, vem por cima do caule mais uma vez e por baixo da faixa de novo, completando um círculo. Aperta bem. Aqui também a gente quer ver as cordas dobradas, a gente não quer ver assim, né, as cordas em arco-íris. É importante que a fricção esteja bem centralizada e bem compacta para ela funcionar. Aqui, para a gente finalizar, assim como a fricção em X, a gente tem que fazer um meio nó ou um full stop. Aqui eu vou fazer um meio nó. Só para mostrar para vocês como que fica. Beleza? Então temos aqui a nossa fricção em lua, né? A fricção em lua, ela tem a mesma função da fricção em X. Ela integra faixa com caule. No caso da fricção em lua, ela integra estruturas em cruz, geralmente, né? Então a gente tem que pensar que aqui a gente está estudando tudo clássico via de regra. Depois a gente consegue abstrair desses conceitos, tá? Então a gente antes tinha uma faixa que estava solta, desconectada do caule. E aí a meia-lua serviu para justamente juntar essa faixa dos dois lados com o caule. Então veja que o interessante aqui é que a gente sempre tem que lembrar que a gente tem que integrar os dois lados da faixa, para que ela não escorregue. Não adianta a gente fechar só um lado, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui. Então veja essa faixa, ela tá frouxa. Ela pode até não subir, porque temos cordas aqui que estão sustentando ela. Mas desse lado aqui de baixo a gente tem um buraco, né? E a gente tem muito mais fragilidade. Então, esse é o tipo de situação que a gente não quer que aconteça quando a gente estiver amarrando. É sempre bom a gente lembrar de fechar todas as fricções, tá? Então aqui eu vou fechar com full stop só para vocês visualizarem como fica, tá? E aqui é isso, temos duas estruturas que são integrativas, então diferente do nodomê e do meio nó, elas são estruturas que elas não levam a corda para outra direção. Diferente do meio nó e do nodomê, a fricção em X e a fricção em lua serve para integrar a estrutura, né? Então muitas vezes a gente vai fazer várias faixas, vários caules, e a gente vai precisar retornar para poder integrar, conectar essas partes para que vire uma estrutura sólida, para que a gente consiga manipular, suspender, enfim, uma série de coisas, tá? Espero que vocês tenham gostado, pratiquem, chegamos nas últimas fricções dos fundamentos do Shibari, tem pouca coisa aqui que falta para a gente revisar. O interessante é vocês começarem a pensar que a gente aprendeu vários conceitos aqui. Se a gente pensa a partir dos conceitos, a gente entende que qualquer estrutura que você fizer, na verdade, é uma série de conceitos diferentes, organizados de uma maneira lógica e característica. As amarrações, geralmente, elas têm uma coluna simples ou uma coluna dupla e uma sequência de faixas, né? Essas faixas, elas podem ser em tensão direta ou tensão reversa, elas podem ter fricções em X
e fricções em Lua. Então, todas as estruturas são compostas desses conceitos que a gente vem repassando até agora, tá? Se vocês conseguem compreender isso, vocês conseguem fazer as estruturas sem precisar tanto de um tutorial o tempo todo, beleza? Não deixem de praticar. É isso, pessoal, e até a próxima.